Opa pessoal, tudo certo? No vídeo de hoje a gente vai falar sobre um filme nacional que saiu na Netflix em 2021 e também na época de Natal, né? Pra dar uma variada, como a gente já tá chegando, adentrando no clima natalino, a gente aqui do Cinema Logano decidiu fazer então um vídeo sobre Natal, mas fugindo aí de filmes mais clichês, né? Como Esqueceram de Mim, Grinch e tudo mais. A gente decidiu ir pra uma outra abordagem. Então, né, pra se diferenciar ainda mais, vamos falar de um filme brasileiro. Bom, esse filme ele chegou para ser uma comédia, né, mais uma comédia do Leandro Hassum, e acabou sendo um filme bem emocionante que pegou muita gente de surpresa. Mas antes de a gente entrar de fato na história do filme, a gente tem que falar um pouquinho sobre o Leandro Hassum. Existe sim um grande estigma sobre o Leandro Hassum, né, pro pessoal que gosta mais de cinema, assim, de filmes mais sérios, né, que é mais cinéfilo, entre aspas, detesta o trabalho dele. Extremamente sem graça, é cheio de maneirismos e aquele tipo de humor brasileiro já ultrapassado, datado, que não vê graça nenhuma. Mas pro povo, no geral, né, brasileiro, o Leandro Hassum, ele é um fenômeno. Ele é extremamente querido, extremamente engraçado, tanto que todo filme que ele faz é, de certa forma, um sucesso. Desde dos Caras de Pau, que era uma série que ele fazia, desde a trilogia, né, de Até que a Sorte Nos Separe, Um Candidato Honesto e até a dublagem do Gru. Eu, particularmente, gosto muito dos filmes deles. Eu sempre me diverti assistindo os filmes, né, do Até que a Sorte Nos Separe. O Candidato Honesto também achei bem legal. E por mais que ele tenha, assim, vários maneirismos, né, que o humor dele seja mais de expressões extremamente exageradas, um pouco, talvez, de um humor mais físico, me divirto. Eu acho um entretenimento bacana. Concordo que os filmes dele não são um primor na escrita, no roteiro, nem mesmo na direção, mas, assim, para um filme de domingo à tarde, para você se divertir, eu acho muito válido. E nesse filme isso funciona demais, porque além de misturar uma parte humorística, ele também vai pegar elementos de drama ali que são bacanas. O diretor desse filme, que é o Roberto, ele pega basicamente esses maneirismos aí do Leandro Hassum e consegue adaptar de uma forma que fique coesa, porque nesse filme o Leandro Hassum também entrega um pouco de drama e eu acho que ele é muito bom. Mas vamos para a história do filme. O filme em si gira em torno do Jorge, né, que é um homem de meia idade, assim, que ele nasceu no dia 25 de dezembro, ou seja, no dia do Natal. Então ele é aquela famosa pessoa que odeia o Natal. Ele fala sobre como ele ganha só um presente, como não tem como competir com o aniversariante desse dia, né? E tem basicamente aquele clichê de uma pessoa que odeia a data, que é rabugenta, e o filme vai se passar em torno disso. Então ele basicamente é um tiozão que é rabugento, que reclama de gastar dinheiro, que reclama do trânsito e que acha o Natal completamente desnecessário. Uma coisa muito interessante desse filme é que ele pega o Natal e retrata realmente o Natal brasileiro, porque a gente vê nesses filmes e tal de Natal, o Natal americano, onde é um clima mais de neve, onde é um clima com lareira, algo que destoa muito aqui na nossa cultura brasileira. Porque veja bem, o nosso Natal, ele é no verão, extremamente quente no Brasil. Não tem nada de neve, não tem nada de roupa de frio, e até as comidas são mais típicas aqui do nosso próprio país. Então o filme, ele ambienta muito bem isso, porque os primeiros anos vão se passar ali no início da década de 2010, então 2011, 2012, e é muito legal revisitar essa atmosfera do Natal brasileiro desse período, porque nesse momento eu era menor, eu era criança, então para mim o momento da magia do Natal estava ainda maior nessa época. Eu acho que a ambientação de trazer realmente como é o Natal brasileiro, que é algo mais bagunçado, com mais gritaria, com aquele tio fazendo piada no pavê, com aquela tia pedindo das duas namoradinhas, o arroz com uva passa, né, um calor, filas nos mercados, enfim, eu acho que isso é uma ambientação que já traz você para dentro do filme e é um diferencial, né? Não é aquela mesma coisa de sempre, porque se a gente já se identifica com o Natal que está longe de nós, né, como o Natal americano, então tendo um Natal ainda mais próximo da nossa realidade, já cria essa conexão. Bom, então o Jorge, ele tá lá consertando o telhado em uma das vésperas de Natal, né? E ele já tá reclamando da data o dia inteiro. Então o Jorge, ele tem que se vestir de Papai Noel nesse dia específico, nesse Natal. Ele vai subir no telhado e acontece um acidente onde ele desliza ali e leva um tombo no chão. É então aí que ele perde a consciência e acorda basicamente um ano depois, na mesma data, né? Dia 24 de dezembro, só que do ano seguinte. E aqui tem algo muito bacana e bem clichê desses tipos de filme, que é basicamente o acontecimento desse ciclo, né, essa espécie, entre aspas, de maldição sobre uma data sobre um acontecimento que você não gosta muito. E é muito legal a dinâmica, é algo bem, realmente te deixa entretido vendo a situação dele, descobrindo que tá novamente em mais um Natal, né, mais uma véspera, vendo que todo um ano da vida dele passou, você vê lá o telão, que não é mais 2011, é 2012, e assim vai passando, mas é o mesmo Natal, e aí tem os mesmos trejeitos, as mesmas piadas, as mesmas coisas que acontecem no Natal em si. E um ponto muito interessante é que ao longo de todo esse ano, ele vai vivendo num piloto automático, então ele tem que descobrir tudo o que aconteceu em um ano com uma única tarde, basicamente. Então, as coisas que aconteceram no trabalho, as coisas que aconteceram na família, os animais dele, né, que morreram ou não, enfim, esse tipo de situação. Em relação com a esposa dele, que é a Laura, né,
interpretada pela atriz Elisa Pinheiro, vai servindo até como um termômetro pra gente ver essa relação de como ele vai indo nesse piloto automático ainda mais, como essa ausência dele durante um ano inteiro é extremamente prejudicial. Então, quando ele tá no piloto automático dele, ele vira basicamente um babaca, digamos assim, né? Ele faz coisas extremamente ruins que vão desgastando a relação dele com a família, com os filhos e tudo mais. Uma coisa que a gente precisa destacar, como esse filme bebe de fontes, especificamente como Clique, o filme Clique do Adam Sandler. Para mim, na minha visão, eu enxergo ele como uma versão abrasileirada desse filme, porque vários dos aspectos, né, que vão desde a premissa, é basicamente a mesma, obviamente com diferenças, mas você vê que a bagagem tá ali. Então no Clique, o Adam Sandler, né, ele recebe o controle, ele consegue pular as partes chatas da vida dele, ele acha que é uma maravilha, e depois ele vai ficando preso também, agarrado a essa situação, vendo os momentos importantes da vida dele passar, vendo os filhos crescerem, tendo uma relação ruim com a esposa, com os pais, enfim. Então, realmente tem muito dessa questão. Nesse filme é exatamente a mesma coisa. Ele tem um ano inteiro que voa, basicamente cada dia para ele são 364 a menos, digamos assim, e conforme o tempo ele vai vendo não só ele envelhecendo, mas a própria esposa e os filhos. E a relação dele quando ele vê os filhos crescendo é muito parecido com a que a gente tem no filme do Clique, né? Porque é um choque, ele fica chocado, e assim como no próprio filme do Clique, o Adam Sandler vai tendo um desgaste com a relação com a esposa, aqui no filme também o Leandro Hassum, né, o personagem dele, vai se desgastando com a própria esposa. Então toda essa questão de valorizar mais a vida que tem, valorizar a família, valorizar um momento, é muito interligado. Eu diria que tem aspectos aqui também que estão presentes no filme, por exemplo, do Shrek, né? Para sempre. Aquela questão de realmente valorizar a vida, de, putz, viu que tinha algo ali bacana e foi lá e perdeu. Inclusive, o Shrek tem essa questão, basicamente, do looping temporal, né? Todo dia, basicamente, é quase o mesmo. Então, em determinado momento do filme, o Jorge, que tá tentando descobrir como quebrar esse ciclo, essa maldição de todo dia acordar, ele simplesmente desiste e aceita que, putz, não tem o que eu vou fazer, não faço ideia de como consertar isso. Ele até acha que caindo de volta do telhado, batendo na cabeça dele, as coisas iam voltar, mas ele só aceita. Pra ele, vai ter que viver todo dia uma véspera de Natal, e como ele odeia essa data, ele decide só ficar dormindo. Dorme, achando que em algum momento talvez poderia passar, e nisso ele perde muitos anos da vida dele. Em determinado momento, quando ele vai também dormir de novo, eu não me recordo muito bem se tiram os remédios que ele estava dormindo, ou alguém chama ele, mas a filha dele já tá bem mais velha, inclusive ela parece grávida. É nessa parte que tem aquele choque que eu disse de ver os filhos crescendo. Além disso, além de conhecer pro filho dele, vendo a filha dele e agora a neta dele, e a gente descobre também que a filha dele tem um câncer, que deixa algo extremamente mais emocional. Nesse filme, a gente também tem umas subtramas, né, do Jorge, tendo um grande desgaste com a esposa, porque quando ele estava no piloto automático, ele traía a esposa, e tem uma trama dele tentando fugir dessa amante dele, voltar para a esposa, ele consegue, e depois disso a gente então tem essa questão da filha, que como ele está no piloto automático, ele não vê os filhos crescendo, não se deu conta disso, e ainda quando ele descobre que ela tem essa doença então, e talvez não tenha muito tempo, ele quer passar o máximo de tempo possível com ela. Inclusive uma cena que é bem conhecida desse filme, ficou bem famosa, ela convidando ele para assistir o filme especial de Natal do Shrek, né? Que era um filme que ela queria ver quando era criança, ele nunca tinha tempo, e também bebendo bastante da fonte do Clique, de não tenho tempo e tal. E eles assistem, uma cena bem legal. Eu acho que a conversa, o diálogo ali do Leandro Hassum, ele entrega muito bem, né? Novamente, não pode ser um primor técnico, mas eu acho bastante, é algo que é divertido, entendeu? E ultimamente eu tô muito com essa filosofia. O filme não precisa ser sempre, todo filme uma obra-prima, seja de roteiro, seja de direção, mas se ele me diverte, aquilo agregou de certa forma em mim, seja com felicidade, foi bacana, pra mim tá tudo bem. Como Clique, que muita gente também desgosta, pra mim eu acho legal, né? Filmes como, sei lá, Alvin e os Esquilos, que muita gente detesta, eu acho divertidinho, e sempre tem que analisar o filme com o que ele se propõe. Esse filme ele se propõe ser divertido e trazer uma carga emocional até para pessoa que não gosta do Leandro Hassum vai continuar não gostando do filme, mas eu acho que vale realmente a assistida. E bom, para finalizar esse filme, tem essa cena do Leandro Hassum estando mais próximo da filha, aproveitando esse dia com ela como se fosse o último dia. Enfim, eles acabam pegando no sono e quando ele acorda novamente, se passa mais um ano. Então nesse período de um ano, ela não resistiu e tem uma cena realmente muito emocionante de novo, e ele já meio que aceitando que, putz, o que eu fiz, arrependido e tal. Ele já bem mais velho, porque muitos anos passaram. Se não me engano, ele até tenta resolver uma questão com o pai dele, algo assim. Enfim, no final a gente tem aquela resolução que já foi usada em vários filmes, de ele aprendendo a lição, que ele viu que no momento ele não estava valorizando a filha, a família, essa maldição meio que é quebrada, porque basicamente um senhorzinho misterioso, né, não lembro de quem ele era avô ao certo, eu já vi esse filme faz bastante tempo, inclusive eu queria rever ele agora pro Natal, mas eu achei interessante a ideia do vídeo, que jogou essa maldiçãozinha nele, e aí depois ele conversa com ele de novo e tira essa maldição, e ele volta pro presente, né, abraça a mulher e tal, e aproveita realmente a vida em si. Realmente é um filme de uma sessão da tarde, tem uma carga emocional, eu acho que vale assistida nesse Natal.
assistir com alguém que você gosta, com a sua família, enfim. E talvez não ficar sempre levando tão a sério, assim, as críticas dos filmes, né? Do tipo, nossa, esse filme aqui é horrível por causa de tal ator, tal pessoa e não sei o quê. Quando na realidade você mesmo devia ver e dar a sua própria opinião. Aí tá tudo bem, às vezes você gostar de algo que muitas pessoas não gostam, ou o contrário. Cada um tem o seu gosto. Bom, para finalizar esse vídeo, queria saber a opinião de vocês, se vocês já assistiram ou conheciam esse filme, se vocês se interessaram pela história, se você concorda com a nossa opinião, deixa aqui nos comentários, segue a gente para mais vídeos, e é isso. Um Feliz Natal a todos vocês, e se vemos na próxima. Valeu!